O que é artesanato é feito pelas mãos. Nós éramos, se calhar, os oleiros que vendíamos louça para o país inteiro. Nunca sabia de perder o artesanato. É tão lindo o artesanato. Quando vou e levo o meu produto e diz lá, vila apoiar-se, claro que sem ter orgulho. 6, 7 anos já ia para a pedreira, para as mãos, e ensinaram-me a mim, pois já todos morreram, fiquei cá eu, sou o único que ainda as faz. Artesanato é arte, é lindo. Eu entrei para o artesanato, ou comecei com o artesanato de Barro Preto por iniciativa da família. A família eram todos oleiros, a tradição de família era ser olaria, era olaria. O meu bisavô, os meus avós. Começou há tantos e tantos anos. Se me perguntarem o que é o artesanato é um dom. É um dom que nasce com a própria pessoa. Não aprendi com ninguém, foi desde pequenina. Sempre gostei do meu trabalho. Se me derem linhas, tesouras, é o meu mundo, é do que eu gosto de fazer. Eu era tão novinha, pequenina, assentei-me a fazer um avental e até fiz uma flor, uma rosa para pôr num bolso. Vejam bem a minha ideia. Por isso nasceu comigo. 6, 7 anos já ia para a pedreira, para as mós, à altura que devia ter ido para a escola, ia levar o almoço, ficava lá a tirar, ou seja, pequenas pedras de entulho que estavam a estorbar, aqueles resíduos que estavam a fabricar e para descobrir as pedras, a matéria-prima para fazer as mós, ia tirando em cesta de terra, 7, 8, 10 anos, com 8 anos praticamente já era de manhã à noite. Eu devia ter uns 9, 10 anos que comecei a fazer palitos. Naquela altura era só miséria. E a minha mãe era sozinha e tinha 3, era eu e mais 2 irmãos meus. Ela é que abria o pau e ela é que nos labrava, eu soldava as flores. E cortava na cabeça, como a gente diz que é a cabeça do palito, que é aquele coisinho para trás. Ora bem, isto começou por os palitos pequeninos da boca. Com os palitos de gravetar os dentes. Aquelas pontinhas só que a gente fazia quando era miúda. Mas depois foi desenvolvendo o trabalho e desenvolvendo a arte. Olha, quando comecei a trabalhar, a fazer os palitos trabalhados, tinha 11 anos. E a minha mãe não queria que eu fizesse, queria que eu fizesse os outros, que era para ganhar mais alguma coisa. Mas depois eu continuei porque eu queria, tive sempre vontade de seguir mais para diante. O meu avô e o meu irmão já faziam. E depois eu, quando andava na escola, mas vinha da escola, ia para o pé do meu avô, para o pé do meu irmão, estávamos ali, e mexia aqui, mexia ali, mexia acolá, e aprendi com o meu avô, fui andando, aprendendo, até cheguei a saber fazê-los. E para uma pessoa era novo, eu também quero saber e quero fazer. Não era bem aquela coisa do trabalho, porque ainda era novo. Agora, pronto, comecei um trabalho, porque infelizmente também já não posso fazer outras coisas. Bom. Antigamente estas tradições e estas profissões iam passando de pais para filhos, de filhos para outros seguidores, porque não havia outra atividade e fazia parte do sustento da família. Isto surge na minha vida durante a adolescência, onde realmente sempre perceberam que tinha ali um gosto pela cerâmica e alguma sensibilidade também. Já estava a residir em Vila Nova de Poiares e comecei a pensar, não, então eu trabalho com a cerâmica, esta terra tem, portanto, toda esta envolvência, toda esta história com o barro preto, vou explorar. 30, 27, 28 já estavam o problema entranhado nos problemas, que era a silicose, a tal de andarem a trabalhar. Tinham que fabricar a mó até ela ter jeito de sair, apanhavam muito pó. Esse pó entranhava-se nos problemas que provocava a silicose. E eles então, com esse problema, chegavam a um certo ponto que a tossir, a tudo muito a tosse, mas tinham que trabalhar, porque tinham os filhos, tinham que fazer, pronto, não tinham outro meio de vida, e o próprio ordenado era baixo, a alimentação deles era baixa, e o pó, o problema, começavam a tossir, chegavam a um certo ponto, e iam a tossir e já saía sangue, até
que chegava a certo ponto, provocava-lhe já a falta de ar, dificuldade em respirar, a tosse cada vez mais, a resistência para trabalhar, até que chegavam a um certo ponto, o cansaço apoderava-se deles. Apoderando-se o cansaço, estava tudo feito. A miséria era tanta que até encobriam a doença que tinham, não só, até mesmo na alimentação. Eu conheci pessoas, que já cá no estômago, que foi no tempo, que iam-se afastar a comer, assim mais afastado, para não verem bem o que eles estavam a comer, que a comida era pobre. E havia pessoas que levavam às vezes uma saquita, punham uma pinha lá dentro, a fazer de contas que era um almoço, porque não tinham em casa. Hoje há muita fartura de tudo, mas o saber aproveitar, o saber fazer é tão lindo. Eu vivo numa aldeia ali, num lugar perdido na serra, onde não há nada. Havia 8, quando eu era pequenina havia 8 cedeiras. Hoje é a única, se calhar em todo o concelho, a verdadeira manta de trapos, a única em todo o país. Eu trabalhava, mas escondia as minhas peças, não queria, mas a minha irmã ia ao segredo e mostrava. E depois eles, claro, viam e gostavam e queriam que eu continuasse. Era sempre por pensar, imaginava assim aquela peça, vai ficar bem, vai ficar assim. Quer dizer, a pomba, como é que eu vou fazer a pomba? Mas eu tenho que a fazer. A primeira feira que houve em Vila Nova de Poiares de artesanato foi no mercado. E trouxe o tiar, cheia de vergonha, eu era assim, eu não sei vender, eu tenho tanta vergonha. Olha, vendi tudo, quanto trouxe, quanto vendi. O que eu estava a tecer no tiar já estava vendido. A gente passava o tempo de uma feira e era uma alegria, porque a gente vivia aquele tempo a trabalhar, mas era sempre na paródia, com umas coisas e com outras. E então a gente ao domingo íamos com os cestitos dos casais e de outras da hervideira para a cheira a pé, para levar os palititos para trazer o dinheirito. E era assim, e era tão enxelo também. Olha, uma vez atravessei o rio, estava pequeno, a água, mas depois ainda me ia lá afogando, que ainda molhei uns palitos. Um dos meus presépios, que está em Évora, em exposição, já são umas poucas, até já a minha vizinha me veio dizer, olha, vi o teu trabalho, o teu presépio em Évora, está lá em exposição, com o cartãozinho e tudo, Maria Linda. Eu assim, estás a ver? Então, eu sou uma mulher muito famosa, vocês é que não sabem, nem sabem dar o valor. O sustento das pessoas era a broa, que tinha que ser cozida todas as semanas, todas as pessoas tinham que cozer a broa todas as semanas, e a broa não sai do quintal, não sai o milho, não sai a farinha. Pronto. E as mós eram precisas para isso. Até a atividade começar em decadência na década, meados do século XX, 1955, 60, era talvez a atividade principal que dava o sustento do Concelho de Poiares. O trabalho destas pedras que estão aqui, quer seja de tipo francês ou para esta que está aqui, que tem 50 centímetros de diâmetro, mas podia ter 1 metro ou 1,20 m, antes disto deu muito trabalho ao cabouqueiro. A profissão de cabouqueiro, que é a tal, muito terrível, que andava na pedreira à procura, a abrir os caboucos onde encontrar a pedra. Iam fazer à medida que a obra dava. Agora vamos ver o que é que ela vai dar. E toda a volta, tal, certinho. A primeira coisa é tal e qual como ali. A primeira volta é com o martelo. Toda a volta, portanto, cortar. Aqui, normalmente já não é preciso compasso para nada, ou melhor, o esquadro, porque é tudo mais ou menos a olho. Portanto, depois de redonda, vamos fazer o olhal. Partindo do princípio, a primeira coisa é encontrar uma pedra que seja de qualidade e que tenha as medidas para aquilo que nós pretendemos. Temos aqui uma régua que nos vai dizer o que é que está mal, o que é que está por desempenar. Olha, tudo aqui onde a régua pintou com almagre, vou ter que tirar para ela ficar completamente direita. Partindo do princípio que já está desempenada,
vou passar a régua a ver se na verdade está verdade ou não, se ela está correta ou não. Olha, como vê, direito, está direitinho, não há aqui, isto aqui não falha. Ensinaram-me a mim, depois já todos morreram, fiquei cá eu, sou o único que ainda as faz. Nós vinhamos da escola, aquilo que nos esperava, antes até de fazermos os deveres da escola, era irmos ajudar nas tarefas de casa, ou amassar barro, ou ir ao barro, ou ir à lenha, ou ajudar a carregar o forno, pronto, todos esses processos que eram necessários ser feitos, porque não havia outra forma de os fazer, não havia dinheiro, não havia condições económicas para pagar a pessoas de fora. Eu, aos 9 anos, nós já íamos mexendo nas peças, no barro, já íamos fazendo algumas coisas. Aos 10 eu já sabia fazer, aos 10, quando eu digo aos 10, foi quando eu saí da escola, já sabia fazer qualquer coisa. Já me consideravam um oleiro, pai de quinta categoria, mas já sabia centrar barro na roda, porque isto, ser oleiro, passa por uma série de fases. Em 2006 optei por abandonar um bocado aquele negócio e investir um bocado na louça preta, uma vez que o último oleiro tinha acabado de falecer, que era o meu pai. Fui à Ilha da Madeira, foi por Coimbra, por o turismo de Coimbra. E fui à Polónia, mas isto já foi aqui para a Câmara. E ninguém vendeu, tudo trouxe trabalho para casa, eu não trouxe nada. Trouxe as malas cheias com o trabalho dos outros. Pois foi, eu vendi tudo, se mais tivesse levado, mais tinha vendido. Tinha um salgueiro branco. Iam buscar os antigos, com os carros de bois, ainda, a Miranda do Corvo. E depois vinham de noite, traziam os bois, e isto assim, chegavam às vezes carradas de noite para descarregar. Mas era a tradição, que era assim, era madeira, era de lá, era muita fartura. Porquê? Porque também trabalhava muita gente. Não era só meia dúzia de pessoas a trabalhar, eu acho que todas as casas trabalhavam, tinham as mulheres, todas trabalhavam, faziam palitos, todas. Portanto, corta-se a madeira, descasca-se, abre-se assim aos bocados, traz-se ao sol e quer secar bem, depois estendo bem seco, claro, já dá para fazer, abre-se o pau, mas ao fim da gente o descascar tem que se abrir assim aos bocadinhos. Ao fim de aberto, labra-se. O labrar consiste para depois termos estes palitos, para depois florir e como vocês estão aqui a ver, ficam assim e faz os molhinhos. É só cortar madeira. É só cortar madeira para fazer o palito. Isso é o principal. Depois de fazer o palito é fazer a flor. E pronto, e está feito, está prendido. Não é preciso mais nada. Para o marido, olha, não ficou tão lindo, olha para aqui, fiz isto num instante, não está tão lindo. Ele olha, sorri assim, devagar, aquela época eu riso. Antigamente, não havia roupas que há hoje, era a roupinha velha, fazia-se as tirinhas, aproveitava-se tudo, cortava-se todas as tirinhas, depois era emendada com a agulha de remendar, a agulha pequenina, eram emendadas umas às outras. Faz-se as tirinhas e faz-se o novelo. Depois do novelo, vai para o teatro. A mãe dele era uma grande tecedeira. Ela fazia colchas mais lindas, coisa linda que ela fazia. O que é que tinha muito filho? Estragavam as coisitas no tear. E semeava mesmo o linho, era semeado para fazer. Portanto, ele é do tempo que se aproveitava ao pouco. Portanto, do pouco fazer muito. De poucas linhas pode surgir uma teia. Não se faz 50 tafetes, faz 40. Mas é arte, é feito tudo à moda antiga. A minha mãe fazia uma teia para pôr no tear para
para 10 metros, mas já tenho tido com 50 metros. E de pequenino é que ele aprendeu, de pequenino, é que ele foi buscar isto de pequenino para fazer as coisas. Isto aqui chama-se um tapete, não é a ceira. A ceira, em geral, vem até aqui, depois quando chega aqui mete-lhe um arco dentro e depois continuam para fazer a ceira, porque depois vira e fica a ceira. Isto é capacho. E depois então, quando urdiam a ceira, que eram essas passagens que eles faziam entre estes bocadinhos de madeira, depois é que eles começavam a cera ao capacho, que assim no meio é que começava até chegarem ao fim. Quando chegavam aqui, então era com uma corda mais grossa que eles acabavam. Mas na altura do meu avô e do meu irmão, eram para cima de 20, só ali naquelas aldeias, nas nossas aldeias ali perto. Que eram Casais, Sobreiro e Hervideira. Ainda estava meio. Vem de uma acácia, que corta-se a acácia vem para casa, o rolo é aberto em 4, depois aberto em 4 vem para aqui e vamos começar. Ora, aqui vou labrar, começa-se a labrar a madeira para fazer o fundo do cesto. E raspa-se isto, que chama-se isto as fundagens. Que agora há quem lhe chame as talas. Labra-se com este podão, o podão de labrar a madeira, que antigamente chamavam isto o cutelo. Estou aqui assentado num banco de labrar a madeira, que antigamente chamavam a isto a burra. Faz assim, puxa assim, porque era bem aperreado, mete bem abelha e está feito. Que é para depois a gente agarrar assim nas fundagens, assim andar-me aqui com isto e agora assim, olha, queres ver? Hoje não se amassa a barra à mão, amassa-se barro em máquina, seria um bocado impossível estar aqui a trabalhar, mas no fim da massa preparada e feita, vem para a roda do leite e a peça é feita. Depois vamos colocar aqui a bola de barro e vamos batê-la mais uma vez, para saltar ainda algum ar que ela tenha e vamos começar a iniciar uma peça. O centrar é a base da peça, porque se ele não estiver centrado, não conseguimos fazer nada. Depois abrimos a peça, o barro, fazemos o fundo. A argila, para trabalhar em roda, tem que ser molhada, não pode ser seca, para que as mãos possam deslizar no barro, senão não se faz nada. Pronto. Neste momento estamos a fazer a peça, abrir o barro por dentro. Isto é uma roda de oleiro. As pessoas mais ou menos sabem o que é uma roda de oleiro. Se fosse manual, tinha que estar a ser tocada com o pé. Como não é manual, é elétrica, tem um pedal. O pedal esse serve para dar ignição à roda. Isto trabalha com uma roda contra a outra e faz circular a roda para podermos fazer as peças. Quando é para moldar a peça, um bocadinho mais devagar. Isto é a cana, eu costumo chamar a minha terceira mão. Pego na cana e vou moldar a peça.
risquinhos do caçoeiro. E está um caçoeiro. O bar está agarrado à roda, temos que cortar. Como é que o vamos cortar? Com uma linha. Damos uma linha e cortamos a peça. Claro, quando casei, abandonei mais este trabalho, porque tive os filhos, mas agora, reformada, os filhos são como os passarinhos, ao bom do ninho, e a gente fica mais só. Dediquei-me inteiramente ao tear. Quando parte uma linha, tem que se ir buscar a linhita para atar. Depois combina-se bem as cores, portanto, vai-se combinando, vai-se pondo outras corzitas, lá está o aproveitamento. Este era um bocadinho do lençol, de uma travesseira. Depois vai-se combinando as cores, vai-se pondo as cores no tear. Isto é os liços, isto é o pente. Abre o pente, abre os liços, para travar a fita. Vê, já está travadinha. Aqui já não foge mais. O tapete demora sempre 1 hora a fazer. Sempre. A tecer, porque a fazer demora mais. Porque tem que se cortar as tiras, tem que se emendar com a agulha, tem que se fazer o novelo, depois é que vem para o tear. Estas linhas é para urdir a teia, chama-se urdir a teia para pôr no tear. É posta numa debadoira, põe-se as linhas a andar de roda e ao fim tem que se bater todas certas. Tem que ali bater certo 580 fios. Quando parte uma linha tem que se emendar, porque senão fica o tapete que uma risca parece que está roto. Esta madeira nem quer muita água, nem quer pouca água. Quer meio a meio. Por um bocadinho de água, que é para não escorregar tanto. E agora tirar as medidas para ficar certo. Pois, e a reserva, algumas têm água a mais. Isto é que vai segurar o cesto. Agora, à medida que cada volta que vai levando, mais seguro ele fica. Vai ser aparelhado com... Vai-se cortar as pontas. Isto não fica cá a fazer nada. Está pronto a levar o bordo de dentro, que é o que está aqui. Marco, aquecer a primeira é marcar esta junta. E agora vamos à última fase do olhal, ou seja, ver o diâmetro que vai ter o olhal. A suenga, a cozedura, um método de cozedura tradicional para cerâmica preta, consiste em 3 fases. Na primeira fase há um pré-aquecimento para que não haja um choque térmico, com uma duração de cerca de 45 minutos. Posteriormente há um empilhamento das peças, onde cozem há um processo de cozedura onde decorre um tempo estimado entre 2 a 3 horas e depois disso as peças são abafadas. Normalmente as peças ficam de um dia para o outro para que permita que a falta de oxigenação e o próprio fumo circulem de volta das peças e conferem depois a cor cinza metálica ou cinza claro, preto. Esta técnica, segundo o que está documentado, decorre já desde o período do Neolítico. Estamos a falar cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Posteriormente, os romanos continuaram com esta técnica porque perceberam realmente que conseguiam conservar, sobretudo, os alimentos, não é? Porque produziam maioritariamente de louça utilitária para a conservação dos alimentos e, portanto, essa técnica deu continuidade. Isto é cairo, chama-se cairo. Isto era feito numa roda de madeira. A roda de madeira em cima tinha uns touros
E aqui assim embaixo tinha 4 pregos. Depois a base, que é esta branca, ia ao prego e vinha ao touro. Ia ao prego e vinha ao touro, sempre assim. E depois o preenchimento era um por baixo e outro por cima. Porque a gente depois quando chega aqui para fechar, passa um por cima para o outro, sempre assim. E depois há um que é a ponta. Essa ponta depois é com uma agulha grande, assim parece um anzol. A gente passa ao cordel e enfia o cordel para dentro, outra a passar para cima, outra a passar para baixo e não se vê nada, nenhuma emenda. Isto depois vai à prensa, a azeitona é moída, há uma pasta, depois metem a pasta da azeitona em cima, depois metem outra em cima, outra pasta outra vez, sempre assim, uma pilha grande, depois é prensado e aí sai o azeite. Aqui havia muito lagar, só aqui perto havia 4 lagares de azeitona. O meu marido aprendeu esta arte com o pai dele. O pai dele já fazia isto e continuou, os filhos e tudo, começaram com isto e sempre fizeram este trabalho. Trabalhávamos muito, mas também éramos muito admirados e vendíamos muito, grandes feiras. E se mais braços tivesse, mais trabalho fazíamos para vender. Poiares foi muito longe, com o artesanato, muito longe. Todos nós envelhecemos e sim, vou ser sim, a última. É uma pena, mas sim. Mais um ano ou 2 acabou. Tenho pena de não seguirem esta arte, de acabar por aqui. Isto vai acabar. Por isso é que eu sinto orgulho e sinto tristeza. É tudo misturado. Porque isto acaba. A gente não vive para sempre, não é? Depois para as próximas gerações. Ai, o artesanato de Poiares era tão lindo. Era! E se nós, enquanto jovens ou menos jovens, estamos num local, ou que é a nossa terra, ou que nos acolheu, é importante percebermos onde é que estamos, não é? Quem é esta terra? O que é que esta terra tem também para me oferecer? Orgulho. Vaidade. Por aquilo que fiz, saudade. Saudade daquele tempo. Ai, é a nossa terra. A nossa terra é sempre nossa. É tão lindo ser... Ai, Poiares é lindo, Poiares é nosso. Quando vou e levo o meu produto e diz lá Vila Poiares, claro que sinto orgulho. É o nosso artesanato. Vila Nova de Poiares. Aí é que eu sinto orgulho. Nunca me senti envergonhada de ser de Poiares. Eu nunca fui empalada nenhum. Fui, mas voltava. Porque queria Poiares. É Poiares. Poiares é o meu cantinho. Até que eu aqui esteja e cá vou ficar, hein? Artesanato é arte, é lindo. Mas eram palavras ditas, umas palavras tão lindas que eu não sei dizê-las. Mas é tudo, é arte. Nunca sabia de perder o artesanato. É tão lindo o artesanato.